Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula na Anhanguera de Mecânica dos Solos Avançado. Pessoal, hoje nós vamos ver um tema bastante, bastante importante na mecânica dos solos, porque é o que a gente mais vê por aí que acontece, né? Essa aqui é uma obra que eu visitei no sábado, né? No sábado, uma obra bem legal mesmo, enorme, 4.000 metros quadrados, né? Essa foto aí de fundo. Tem bastante movimento de terra lá, né? Foi legal, foi legal. Tem mais fotos, depois eu mostro. Então, nós vamos ver hoje, resistência, ao cisalhamento, né? Que é justamente aquela questão, eu já vou dando, né? Que você faz um corte no terreno, né? E acontece aquele problema aqui, né? Nós temos, né, esse solo, por falta de resistência, pessoal, ao cisalhamento. O solo resiste muito bem à compressão, né? Na hora que você põe uma carga no solo, o solo resiste muito bem à compressão, porque os nossos prédios, né, nossas edificações, você apoia no solo e, na maior parte das vezes, as nossas sapatas, né, elas estão o quê? Agindo a compressão, né? Tem um solo aqui, ele age aqui a compressão. E o solo resiste, né? Mas o solo resiste muito pouco ao cisalhamento. O solo tem uma baixa resistência ao cisalhamento. Por isso que ocorre esses acidentes aqui, né? De desmoronamento em encosta, em talude e assim por diante. Porque o solo, além de baixa resistência à tração, né? Então, o solo praticamente não resiste à tração. O solo também tem uma resistência baixa ao cisalhamento. E é hoje isso que nós vamos estudar. Então, os esforços mecânicos, pessoal, que agem no solo, né? Quais são? A compressão, a tração e ao corte, que é ao cisalhamento, né? E aqui nós temos um item que a gente lembra da água, né? A presença de água, né? O que ele causa no solo? Ele umedece o solo e dá uma expansão do volume do solo. Em contrapartida, o solo seco, quando ele seca, a secagem do solo, nós temos a contração do volume do solo, que vocês podem observar aqueles solos áridos, né? Eles ficam todos trincados por retração, né? Pela contração do solo. Então, o que nós podemos falar com relação à compressão? A compressão reflete a aproximação dos grãos com redução de volume, né? Até aí tranquilo, né? Você comprime o solo, aproxima-se os grãos, reduz o volume, aumenta a densidade. Aumenta a densidade, né? Você tira os poros, né? Diminui o volume dos vazios, se aumenta a quantidade de matéria por volume. Consequentemente, se aumenta a densidade. Em contrapartida, a tração é o afastamento dos grãos, né,
com o aumento do volume total do solo. O que causa, se afasta os grãos, né? Se aumenta o volume, só que diminui a densidade. Tem menos matéria, né, por aquele volume. O cisalhamento, ele significa o quê? O deslizamento dos grãos, havendo o aumento, né, ou a redução do volume total do solo. Então, o cisalhamento significa o deslizamento recíproco entre os grãos, havendo aumento, né, ou redução do volume total do solo. Esse comportamento, né, esses comportamentos acima descritos estão relacionados com a resistência do solo e aos esforços a que eles estão submetidos, né, lógico. Nesse sentido, né, um estudo de granulometria que nós vimos já, né, o tamanho dos grãos é de suma importância. Vamos seguindo. Vamos entrar aqui, ó. E aqui é aquilo que eu falei, pessoal, ó, né? Você tem aqui, ó, o esforço vertical, né, agindo nesse elemento de solo, né? Esse solo está lá embaixo sobre esse estado de tensão. Ele está, né, sobre esse estado de tensão. Aqui seria uma tensão vertical agindo nele, nesse elemento, né? E aqui a tensão horizontal. E o que acontece aqui? Em função desses elementos, a tendência é de que existe um esforço aqui de cisalhamento que tende o quê? A movimentar esse talude aqui. Quando esse carregamento aqui, ó, pessoal, quando esses carregamentos, principalmente o vertical, quando ele provocar uma tensão de cisalhamento que é maior que a tensão de cisalhamento entre os grãos, ou seja, a tensão de cisalhamento do solo, o talude se movimenta aqui para o pé do talude. Tá? Então, é importante nós calcularmos a tensão de cisalhamento do solo. Por quê? Em função dessas outras tensões aqui, ó, em função dessas outras tensões aqui, a gente consegue determinar a componente do cisalhamento, né, que está agindo nesse solo aí. Ó, as tensões que ocorrem, né, correspondem ao peso próprio devido ao carregamento, né? As tensões que ocorrem aqui, ó, aqui nós temos um carregamento, né? E essas tensões que ocorrem é devido a esse carregamento e ao peso próprio que está no solo. Se após o carregamento o solo sofrer ruptura, né, o fenômeno pode ser estudado se conhecermos tanto a tensão normal e a tensão cisalhante. Eu vou desenhar aqui rapidamente antes de mostrar o próximo slide. É assim, você tem lá aquele elemento, ó, que você tem a tensão vertical agindo, porque em cima carrega, e embaixo a tensão aparece porque ela tem que resistir, senão ela afunda, né? E o nosso maciço está parado, né?
E aqui a tensão horizontal. Então, essas tensões, o que elas vão criar? Um componente, se você adotar aqui, ó, esse ângulo de corte aqui, vamos supor. Isso daí vai o quê? Gerar um componente, né, de cisalhamento, né, aqui, e uma tensão normal aqui. E aqui vai ter um cisalhamento. É isso que nós vamos estudar, pessoal. Como calcular essas tensões normal aqui, né? Normal ao plano de corte, né? Aqui está o nosso plano de corte. Como calcular a tensão normal ao plano de corte e a tensão de cisalhamento que está ocorrendo aqui, porque daí a gente compara com a tensão de cisalhamento do solo, característica do solo, que é obtida num ensaio de laboratório, né? Certo? Que vai ser obtida num ensaio. Então, a nossa aula é hoje. A partir de um estado de tensão, num elemento do solo, né, que a gente conhece, porque a gente sabe calcular o peso próprio, as tensões horizontais, né? A gente sabe calcular. Como é que eu vou achar a tensão de cisalhamento num determinado plano de corte que está acontecendo nesse maciço? A nossa aula se refere a isso. Né? Você nota, podemos observar aqui que é tranquilo aqui. É que quando eu mostrar esse slide, as pessoas vão ficar meio... Né? Por isso que eu quis mostrar lá antes como é que ela se comporta. Né? Deixa eu mexer aqui. Ah, tá bom aí. Então, é isso o que acontece, pessoal. Ó, se você tiver, ó, aqui indicando, ó, você tem o elemento do solo dentro lá do seu maciço. Se você realizar, né, se você realizar um plano de corte no teu maciço com ângulo alfa, e você tiver esses carregamentos aqui, ó, essa tensão normal vai ser dado por essa fórmula. Né? E a tensão desse cisalhamento vai ser dado por essa aqui. E da onde você tirou isso? Né? Da onde você tirou isso, Francisco? Eu tirei do círculo de Mohr. Círculo de Mohr, né? Alguém já viu o círculo de Mohr? Vou explicar hoje o círculo de Mohr, né? Mas gostaria de voltar a conversar com vocês sobre o círculo de Mohr depois. Então, o que nós temos que usar é esta fórmula, né? É esta fórmula. O círculo de Mohr, ele relaciona as tensões de cisalhamento com as tensões normais, um estudo de um plano de tensões. Aqui alguns registros, né, em que houve a ruptura da massa de solo, né, em função de ultrapassar o limite de cisalhamento do solo, né, um estrago bem grande, né. E aqui outras situações também. Aqui foi uma escavação muito profunda, né, pessoal? Fizeram uma escavação aqui, eu acho que
pelo que eu lembro aqui, deve ter uns 15 metros aqui, ó. 15 metros, ó. Fizeram uma escavação muito grande, não respeitaram um ângulo de inclinação, né? E aí, o peso próprio do maciço foi superior à tensão de cisalhamento do solo. Porque, como eu falei, o solo resiste bem à compressão, né? Se ele tivesse só um carregamento vertical aqui, ó, a base suportaria, mas o solo não resiste muito bem ao cisalhamento. Então, o que ele faz? Ele começa a cortar assim, né? Ele alivia o peso aqui, ó, né? E vai movimentando o maciço aqui, acumulando o material aqui embaixo. E aqui é a mesma coisa, houve o peso próprio do maciço aqui também, ó, foi muito mais tensões verticais, né? Principalmente a vertical, que é a maior. Ela provocou um estado de tensão que gerou um cisalhamento maior do que o cisalhamento, tensão de cisalhamento do solo. Aí tem a movimentação do maciço. Aqui, eu só vou mostrar porque não é nessa aula, né? Aqui é um ensaio de cisalhamento, né? O equipamento de fazer ensaio de cisalhamento. Você coloca aqui dentro o material, ó, tá vendo? Aqui está o material. Né? Essa parte é móvel, né? A parte de cima é móvel. Ela anda na horizontal, né? E aí você aplica uma carga aqui e fica movimentando aqui e registrando os deslocamentos e os esforços resistentes aí. E com isso você tira a tensão de cisalhamento do solo. Mas isso daqui nós vamos ver em outra aula. Eu acho que na Anhanguera tem também esse aparelho aí. Aqui tem outras explicações, né? Os solos, né, resistem bem às tensões de compressão, reforço isso para vocês assimilarem, né? Porém apresentam resistência limitada à tração e ao cisalhamento. Né? E o cisalhamento é a ruptura por deslocamentos relativos entre as partículas, né? Uma tende a ir no movimento, a outra no outro. Plano de ruptura, né? Aqui estão os planos de ruptura, né? Eles geram as tensões cisalhantes e a resistência ao cisalhamento, né? Aqui vem para cá, ó. Aqui é o plano de ruptura, né? Com esse carregamento aqui. Né? Essa, ó, o que ele diz de deslocamento relativo, ó, porque essa parte daqui do solo, né, aplica esse esforço tentando manter o solo naquele lugar. Em contrapartida, essa daqui, ó, o esforço tende a movimentar o solo no mesmo sentido do cisalhamento. Aqui também temos esse carregamento aqui, né? O plano de ocorre aqui porque é aterro sobre solo mole aqui, né? O solo mole aqui, você tem um aterro muito com carga aqui, né? O que ele tende? Ele tende a descer e jogar isso para lá. Né? Tende a descer e jogar esse elemento para lá. E aqui nós temos também esse carregamento, ó, né? Barragem, estabilidade de barragem. Esse é o plano de ruptura. E aqui as tensões de cisalhamento numa fundação. Né? A tendência de cisalhamento que ocorre é essa daqui, o plano de um eventual plano de corte, né?
para que vencesse a parte de resistência ao cisalhamento. Aqui aumenta muito a pressão. Aqui o solo resiste à compressão, certo? O solo resiste bem, então ele não deixa descer aqui esse elemento. Então, o que ele tenta expulsar para cá, agindo o cisalhamento aqui, né? É até normal. Quem já não apertou assim, ó, você faz pressão, principalmente na argila, né? Você faz uma pressão aqui na argila, os lados levantam, né? Você afunda, né? Mas os lados levantam. Por quê? O cisalhamento, né? Essa tendência desse esforço aqui. E é o cisalhamento, um dos esforços que ocorre aí é o cisalhamento. Aqui uma primeira atividade, pessoal, de fazer continha. Então, você tem esse carregamento aqui, ó. Aqui, 40 quilopascal na vertical, né? E você tem aqui na horizontal 20 megapascal. E daí você quer saber, ó, você rodou, você quer saber nesse plano aqui, né? Você quer saber nesse plano aqui as tensões de cisalhamento que vão gerar nesse plano. Primeira coisa que a gente determina é o alfa, né? O alfa é aquele... Como é que eu vou identificar o alfa nesse plano inclinado aí? É quanto o eixo, a posição do esforço maior gira no sentido anti-horário normal ao plano considerado, né? Certo? E quanto girou esse ângulo aqui no sentido anti-horário y, ó, que é o maior, né? Porque o cisalhamento, pessoal, ele sempre ocorre, deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó, aonde o carregamento é maior, né? Ó. Você quer saber nesse plano aqui, ó. Aqui é maior, o que acontece? O cisalhamento vai acontecer aqui, né? Então, na hora que você forçar aqui, vai ter um carregamento assim e outro assim, certo? Opa! Um assim e outro aqui, ó, né? Certo? Esse aqui vai tentar passar um esforço resistente lá e esse vai fazer um esforço ao contrário lá, né? Apesar de ter esse carregamento aqui na horizontal, né? Também. Mas aqui o vertical é maior, né? Então, né, vai descer para cá, né? Certo? Então, vamos lá. Então, o ângulo girou quanto aqui? Aqui, ó. Ele falou que ele quer num plano inclinado com relação à horizontal de 30 graus, né? Se aqui é 30 graus, pessoal, né? Ó, essa daqui é vertical, né? Ah, vamos fazer do outro jeito, vai. Aqui, ó. Né? Aqui é uma vertical que vai formar, né? Aqui é uma vertical, é aqui, ó, né? O Y é vertical ao eixo aqui X, ó. Ô, professor, mas sempre é dado o ângulo, então.
Oi, vai ser. Não, o ângulo é sempre dado. O ângulo de inclinação é dado, Tá bom. tá? Por exemplo, se aqui é 30 graus, aqui é um ângulo reto, é 90, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo, 180. Então, 90 mais 30, 120. Para 180, então esse ângulo aqui é 60 graus, certo? E esse aqui, ó, mesmo ângulos opostos pelo vértice. Então aqui é 60 graus também. Então, quanto girou para o lado, aqui está até marcado, anti-horário, 60 graus. Quanto girou o esforço maior? Ó, girou para a esquerda, 60 graus. Então, meu alfa é 60 graus. E aí a gente coloca, né? A gente coloca os valores na fórmula aqui, ó. 40, ó, x mais y, ó, 40 mais 20. Está aqui, ó. Quarenta mais 20. X menos y, né? 20 menos 40. Certo? Como aqui na fórmula, a pessoa observa aqui, ó, que é 2 alfa aqui. Se é 2 alfa, o nosso alfa é 60, vai ser quanto? 2 vezes 60 graus, que é 120. Fazendo essa conta aqui, essa tensão que vai estar atuando aqui, ó, que não está representado aqui nessa imagem, né? Vamos ver se Professor, está. Oi, posso tirar uma dúvida? Fiquei confuso aí. tá, Porque não aqui em pode tirar. cima, que tá falando que y é igual a 40, né? Y E é aqui em igual a cima, 40, é. isso, aí tá falando aqui, ó, y é igual a 40. Aqui em cima tá falando que x é igual a 40. Cadê? Ou Espera aqui aí. embaixo. Não entendi isso daí. Ó, que tá Ah, não, 40 então, menos aqui, ó. 20. Não seria Espera aí. 20 mais 40? 40 Aqui, mais ó. 20. Então, aqui, ó, olha aqui, ó. Ó, Onde? aqui é, ó, x é quanto? Aquele eu acho que trocou uma troca aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Espera aí. Vamos lá. Aqui é o x, ó. Então, ele colocou o x que É, vale 20. certo, Aqui o y é 40. Então, ele colocou aqui 40. Certo? certo. Aqui, ó. Aqui é o y, que é 40. E em cima aí, ó, em cima da onde o senhor Eu pôs não o entendi último. aqui, né? É, porque tá É 40 que mais 20. Não seria 20 mais 40, não? seria 20 mais 40. Não, de fato tá É, mas tá trocado. 40 mais 20. De fato É, tá 20 trocado. mais 40, né? É que assim, os dois dá 60, né? Mas tá É, invertido, né? não, não, você tem razão, faz sentido. Faz sentido. É, eu peguei, isso está na apostila sim, tá? Eu Tá peguei, bom. mas faz sentido. Talvez virou a soma aí e foi relevante, né? E relevaram. Mas é Mas é assim isso mesmo, mesmo. então, né? O X é Ó, 20 aqui é o mesmo. X, ó. Certo, Então, certo. aquele que está em direção X é É o o X. 20. Mas boa, sua dúvida foi boa. Sua dúvida foi boa. Seu levantamento, Fechou. nem dúvida, né? Agora deu para Foi, entender melhor. não é Obrigado, dúvida, hein? foi levantar uma questão, né? E aqui o Y, né? 40. Certo? Ah, daí deixa eu fazer essa conta aí, vai. Então, 60 mais ali dá
20 vezes menos 10 cosseno de... vezes menos 35, é. Tá certo, a conta. Depois dessa, a gente tem que checar a conta, não dá positivo. Dá 35 mesmo. Né? Tá? E a tensão de cisalhamento, né, vai ser aqui. 20 tá certo, 8,66. Então, essa vai ser a tensão de cisalhamento. Tá? Então, achamos por essa fórmula as tensões de cisalhamento e o esforço, a força normal, né? Que está agindo aqui. Tem uma força normal, né? Que vai estar agindo aqui. Em mecânica dos solos, pessoal, compressão é sempre positivo, tá? A tensão de compressão, ela é positiva. Contrário nas disciplinas de estrutura, que compressão é negativo, tá? Então, vamos ver essa questão aqui, né? A empresa projetista deseja instalar no alto da encosta uma pequena estação meteorológica. Determine as tensões atuantes na fundação, que faz um ângulo de 60 graus com as principais estruturas do maciço. Né? A partir das informações do geólogo, é estipulado o estado de tensão inicial conforme apresentado, que esse é o estado de tensão. Né? Então, ele diz que a fundação ela está provocando esse esforço aqui, ó, 40 graus, 40 kN por metro quadrado, a 60 graus com o maciço do solo. E outra tensão aqui, de 20 graus, a tensão menor, né? Quilonewtons por metro quadrado. Então, vamos aplicar as nossas fórmulas aí. Né? Então, determine analiticamente, né? Por que analiticamente? Porque também tem graficamente, né? As componentes de tensão, né? Cisalhante que age no plano AA. Cadê o meu plano A? Ah, não é. Determina a tensão normal e cisalhante máxima, né? Ah, não, tá. Determine a tensão normal e cisalhante que ache no plano AA, tendo em vista que esses esforços são condicionantes no maciço. Além disso, é fundamental que você determine a tensão normal e cisalhamento máximo, e cisalhante máximo, as duas, tá? A tensão normal e cisalhamento máximo. Então, essas condições que nós temos aqui, né? Então, nós queremos... Qual que é o plano que a gente está querendo? É nesse daqui, ó. Qual que é a condição de giro? Né? Qual que é a condição de giro até esse plano aí, pessoal? Até esse plano aqui, ó. Vamos marcar aqui. Não sei se está dando para ver. Né? Esse plano aqui, ó. Ele está querendo saber no maciço, né? As fundações chegam inclinadas de 60. Como é que nós vamos girar essa direção aqui, ó? No sentido, ó, tem essa direção aqui, ó. Nós vamos fazer esse giro aqui para ela ficar na vertical com relação ao solo, né? Ao maciço.
Então, se aqui é 60, para chegar a 90, nós temos 30 graus. Certo? Então, o nosso alfa vai ser 30 graus. Né? E aí nós vamos colocar as nossas tensões aqui. E aqui é a nossa fórmula mais voltada para a mecânica dos solos, tá? Que é a mesma que aquela ali, né? É a mesma que aquela outra lá, né? Voltando lá. É a mesma que essa daqui, né? Que nós já calculamos. Só que agora nós vamos usar essa equação, onde o tensão 1 é a tensão máxima. Eu vou escrever outro termo, pessoal. É a maior tensão. Né? Para a gente não confundir. Por máxima, a gente vai, de repente, confundir com o cisalhamento máximo. Então, o gama 1, o sigma 1 vai ser igual a maior tensão. E o 3, sigma 3, é a menor tensão atuante naquele elemento. Poxa, sumiu 2, né? Por quê? Porque na mecânica dos solos, na hora, ele usa o estado plano de tensões, né? Então, a tensão no plano 2, ela não é considerada, ela é desprezada, tá? A tensão em 2, né? Porque você tem um eixo aqui, o 2 e o 3. Né? Então, a gente só usa o quê? A1 e A3. Esse movimento volumétrico, que seria o 2, a mecânica dos solos concluiu que são valores desprezíveis que não devem ser considerados. Então, as nossas fórmulas, vocês podem habituar a ver a tensão 1 e a 3. Inclusive está na apostila sim, mas ele não explica, tá? Na apostila não explica como eu estou explicando, ele só põe o 3 lá, não é uma falha. Eu acho que alguma, né? Acharam mais conveniente lá. Eu estou dando atenção porque é o 3. Ah, tá, já escrevi. Então, essa é a tensão, maior tensão e essa é a menor tensão. E daí, o nosso alfa, né? Ah, então qual que é o sigma 1? Vamos voltar lá. Sigma, qual que é a maior? Né? O maior é a 40. E a menor é a 20. Então, eu vou lá e coloco 40, 20, né? Dividido por 2, 40, 20. Cosseno de 2 alfa, o nosso alfa. Cadê onde eu não escrevi? Ah, eu escrevi aqui, ó. E o alfa, 30 graus. 40 mais 20, 40 menos 20, cosseno de 60, porque aqui a fórmula traz 2 alfa. Né? Fazendo essas contas, dá que a tensão, né, normal ali, aquele plano, deu 35 quilonewtons por metro quadrado. E a tensão de cisalhamento aqui, ó, 40 menos 20,
dividido por 2, que é a equação de Moore, né? Essa equação vem do círculo de Moore, vezes seno de 2α, fazendo a multiplicação, a nossa tensão de cisalhamento é aqui. Certo? A aplicação da fórmula está boa, né? Tranquilo, né? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos agora, deu positivo, né? Como é que eu vou? Bom, se deu positivo a tensão normal, aquele plano considerado, é porque está ocorrendo a compressão. Porque na mecânica dos solos, compressão é positivo. E aqui, ó, como é que eu vou interpretar essa questão de sinal? Daí ele fala o seguinte, ó. Aqui são para indicar o cisalhamento. Ele adota o seguinte, pessoal, né? O cisalhamento ele é positivo quando sempre vai gerar esse vetor normal para dentro do corpo, tá? Para dentro do elemento do solo. Ó, você vê que tanto em X como Y são todos para dentro. Tá? Aqui está o teu diagrama XY, ó, X e Y. Quando o cisalhamento, né? Ó, a direção de cisalhamento é essa. Professor, o que está dentro, no caso aqui, seria tipo um vetor? É isso que eu estou enxergando ou não? É um vetorzinho normal. Tá, o vetor não é normal, tá. É um vetor normal, é. Tá vendo aqui, ó? É acessório, tá? Para determinar. Quando a direção da tensão de cisalhamento coincidir com o Y e a direção do vetor normal coincidir com o X, o cisalhamento é positivo. Tá? Certo? Quando ele coincidir. E quando ele também for os dois opostos, também é positivo. Olha aqui, ó. Aqui está para lá, é o oposto de x. E a normal está para baixo, é o oposto de x. Então, nessa representação, nós temos o quê? O cisalhamento positivo. E quando, olha, esse for para baixo, aqui, ó, mudamos de cor, de elemento de solo. Ó, esse está para baixo, que é o contrário o Y. E o X obedece. Quando um for diferente do outro, nós temos o cisalhamento negativo. Então, vamos analisar aqui, ó. O cisalhamento, o nosso eixo não está aqui, ó. XY. O cisalhamento deu 8,7 positivo. Né? A normal é sempre para dentro do elemento. Então, ele está contrário ao X. Então, para ele ser positivo, ele vai ter que ser representado assim, porque ele tem que, para ser positivo, tem que ser contrário ao Y também.
repetindo, né? O nossa conta deu cisalhamento positivo. O nosso XY está aqui, ó. Se ele deu positivo, você começa com a normal aqui, ó, aquele vetorzinho auxiliar normal. Joga para dentro. Se ele deu positivo, a setinha que representa aquele cisalhamento vai ter que concordar com ele para ser positivo. Se esse é contrário ao X, ó, então, para ser positivo, o teu cisalhamento vai ter que ser representado para baixo, porque ele vai ter que ser contrário ao Y, contrário ao elemento, ao eixo Y. Certo? E como é que eu vou? Se eu pegar, eu cortei na metade aquele, né? O cisalhamento, ele age aqui nesse plano, né? Por exemplo. Se eu aqui jogo para né, o elemento para cá, né? Aqui já dá para entender, porque como é um deslocamento relativo entre os grãos do solo, se esse é para baixo, o outro vai ter que ser para cima, né? Mas só comprovando, ó, você joga o N para dentro, né? E daí, como ele é positivo, ele está a favor do X. Então, ele só vai ter que ser a favor do Y, porque no nosso cálculo deu que o cisalhamento é positivo. Então, vamos lá. E esse aqui eu trouxe isso daqui, né? Não tem na apostila, mas eu precisaria conversar um pouco sobre círculo de Mohr com vocês. O círculo de Mohr realmente é um círculo, aqui só está metade, tá? Ele completa aqui embaixo também. E o que eu represento no círculo de Mohr, pessoal? Eu vou trazer, ó, eu vou desenhar. Ai, caramba, o que aconteceu com o negócio ali? Eu vou desenhar um gráfico em que aqui, ó, as ordenadas, aqui nós temos o cisalhamento, né? E aqui embaixo, nas abscissas, eu vou ter a tensão normal, né? Então, é um gráfico, né, que traz o cisalhamento vezes a tensão. É um plano, ele estuda, pessoal, ele estuda esse plano de tensões aqui, ó. Ele estuda esse plano, é aquele mesmo corpo, aquele elemento de solo que nós desenhamos ali, pessoal, aqui, ó, né? Vou fazer outra cor aqui. Ele estuda aqui, ó. E ele traz já a tensão desse cisalhamento, olha aqui, ó, é aquela fórmula, em função do ângulo alfa, em função dos cortes que você faz na seção transversal, né? E nas seções de corte do solo, ele já te traz aquelas tensões de cisalhamento. O círculo de Mohr ele é usado em várias áreas de estruturas. Os solos é uma da aplicação dele, né? Então, você já, em função do ângulo alfa, é uma fórmula gráfica, né? De entender as tensões, a decomposição aqui, ó, dessas tensões em função do cisalhamento, ó, e da tensão normal, né? Então, ele traz isso. Ah, e como é que eu monto o círculo de Mohr? Primeiro, né, você vai pegar, ó, a tensão máxima. Eu não falei que geralmente é a vertical?
geralmente é a vertical. Então, eu venho aqui e marco a tensão vertical máxima. Nesse eixo aqui, ó. E tensões. E a horizontal não é a mínima, né? A menor, eu venho aqui e marco aqui, ó. Certo? E qual é o raio, pessoal? E qual é o raio desse círculo aí? O raio não seria isso aqui, ó? É o raio, né? Seria um raio aqui, ó. Como é que eu acho essa medida? Ó, o raio vai ser o quê? Ah, tá até escrito aqui. Já. Bom, vamos lá. O raio vai ser o quê? Tá? A tensão maior, né? Que é essa medida total aqui, ó. Menos a tensão menor. Quando você faz a maior menos a menor, você ficou com isso daqui, ó. Só que aqui é o diâmetro. Você quer o raio, você divide por 2. Então, vai ser a tensão maior menos a tensão menor, que é a horizontal, dividido por 2. Certo? E aí, pessoal, essa equação aqui de cisalhamento é uma equação matemática da circunferência, que é justamente a do círculo de Mohr. Então, quando o cisalhamento vai ser máximo? Quando tiver nessa posição aqui, ó. E quanto vale o cisalhamento máximo? É exatamente o diâmetro, né? É o que está escrito aqui, ó. O cisalhamento máximo é igual ao raio. Desculpa, falei diâmetro. O raio. É exatamente o raio. Ó. Então, o cisalhamento máximo que ocorre, engenheiro, que lá pediu o cisalhamento máximo e nós não calculamos, ou calculamos, máximo não, mas era para calcular, já vejo. O cisalhamento máximo é o quê? A tensão vertical, que eu acho que era 40, menos a horizontal, que é 20, dividido por 2. Então, o cisalhamento máximo dá 20 por 2, dá 10 quilonewton por metro quadrado. Se você tiver a tensão horizontal e a vertical, você já acha qual é o cisalhamento máximo que vai ocorrer naquele carregamento, fazendo a média aritmética das duas, né? (40) a média, fazendo a média, não a média, a divisão, né? A subtração, né? Dividido por 2. Não é a média, não. Não é a média. Média é outra coisa. Falei na empolgação aqui. Deixa eu só mostrar porque não é a média, porque a média seria 40 mais 20 dividido por 2, que daria 30, né? Então, 40 menos 20, 20, só reescrevendo, tá? Dividido por 2, 10. Pessoal, se cair, você vai fazer um exame ou numa entrevista, vai fazer um concurso aí para um cargo de prefeitura, de Sabesp, de
e Petrobras, fala, qual que é a tensão máxima de cisalhamento? Você vê? Pô, cara, não lembro. É uma menos a outra dividido por 2. Então, vamos continuar no nosso círculo de Mora aqui, para eu explicar mais. Vamos ver se está faltando mais alguma coisa. Apagar tudo. Então, essas tensões, pessoal, ficou pequena essa fórmula aqui, ó, no cantinho, mas elas saem todas do círculo de Mohr, né? Se você tem aqui, você quer saber, por exemplo, uma inclinação alfa. Tá? Aqui, ó, que coincide aqui, ó, pessoal, ó. A inclinação alfa, você passa pela tensão horizontal, que é menor, aonde encontrar o círculo de Mohr, aqui já é, se você aplicar, aqui já é a tensão, né, desse cisalhamento que está aqui, e aqui é a tensão normal. Né? Aqui é a tensão de cisalhamento no ponto P, e aqui a tensão no ponto normal no ponto P, esses que graficamente você encontra, desenhando esse gráfico aqui, desenhando o círculo. Aqui nessa fórmula é a fórmula analítica de você calcular. Mas se você desenhar o círculo, você acha a tensão de cisalhamento num plano, né? Num plano que você desenha graficamente aqui, ó. Você acha o ponto P e aqui você projeta e acha as tensões normais sem precisar fazer a forma analítica, a questão analítica, usando essa fórmula aqui, essa equação analítica. Então, são as duas fórmulas de você calcular o cisalhamento, sempre lembrando que é num plano de tensão, né? Que é nessa condição aqui, ó. Você acha o que? O cisalhamento nesse plano e a tensão normal a ele que está agindo nesse plano aí. Né? Isso aqui, pessoal, é gráfico, é geometria, né? Se aqui é 2α, não, desculpa, se aqui é alfa, esse ângulo aqui, que o mesmo ponto P faz com relação ao círculo, é 2α, tá? Isso é geometria, tá? Que é esses 2α aqui da fórmula aqui, ó. Sempre lembrando que o raio é a tensão máxima de cisalhamento. O raio do círculo de Mohr. Aqui algumas observações que a gente vê na literatura de Max Solos, né, que a gente fala, emprega, né? Ó, a tensão vertical e a tensão horizontal também são denominadas tensões principais, né? Certo? Podemos seguir. Vamos ver qual que é esse exercício aí. E aqui nós vamos ver o seguinte, ó, eu acho que é da apostila Desafio Profissional, né? É. Então, o que ele fala aqui, ó? Vamos fazer com calma, né?
estudos geológicos mostraram que abaixo do limite da escavação, 10 metros de profundidade, existem estruturas da rocha que podem condicionar a estabilidade do terreno. Que bom, né? Que bom. Cavou, achou já coisas, estruturas estáveis, né? Então, aqui 10 metros, né? Temos aqui 10 metros. Não. Considerando um solo pré-adensado, né? Com tensão horizontal de 294 quilonewtons por metro quadrado e peso específico do solo, 19,6 quilonewton por metro cúbico, e sabendo que a superfície do terreno é horizontal, aqui, ó, pode-se afirmar que a tensão horizontal em qualquer ponto representa a tensão principal maior, né? Então, ele está dizendo aqui, ó, né, que a tensão horizontal é a maior. Tá vendo? Contrário do que nós vimos, que a gente fala que a maior é sempre a vertical. Então, nesse caso aí, a tensão horizontal pré-adensada é maior, né? Então, né, vamos continuar. Vamos ler, depois a gente vai entender isso tudo. Em qualquer... que representa, né, o maior sempre é o sigma 1, né? Assim, é necessário que você determine analiticamente as componentes da tensão normal excisaliante que agem no plano AA, aqui está o plano AA, pessoal, tendo em vista que esses esforços são condicionantes no maciço, né? Vão estar atuando no maciço. Além disso, é fundamental que você determine a tensão normal excisaliante máximas, né? Então, ele está pedindo a máxima aqui também. Então, está aqui, ó. Ele deu que essa inclinação, né? Ele quer saber nesse plano aqui, ó, que é o plano do nosso maciço lá, né? Ele está nesse ângulo aí de 30 graus com a horizontal. Vou tirar isso aqui que eu fico desenhando muito. Se bem que está desenhado na folha seguinte. Então, vamos partir aqui, ó. Aqui, ó, vamos lá. Então, pessoal, vamos lá calcular. Deixa eu virar um pouco aqui para mim. Então, a tensão 1, ele já falou que é aquela horizontal, que é dado aqui, ó. Então, vocês lembram, o nosso sigma 1 sempre é a maior tensão. E aí ele falou que o sigma 2, aqui posso também chamar de, vou chamar de sigma 3, tá? Sigma 3, né? Sigma 3, sigma 3. Tanto faz, não muda nada. É a vertical, que ele falou que é a densidade do solo, né? Vezes a profundidade. Isso nós sempre calculamos, né? Para você tem aqui é o nível do terreno. Você tem um solo aqui com uma determinada densidade. Se você quer saber o esforço que está atuando aqui, a tensão que está atuando aqui, é a densidade do solo vezes essa profundidade aqui de escavação, vezes Z, né? Isso é se fosse a água, na hora que você calcula o peso da água no fundo da piscina,
é a densidade da água vezes a profundidade da piscina, tá? E a mesma coisa o solo. É a densidade do solo a 10 metros vezes a densidade do solo. Isso é sempre, na engenharia isso é sempre. Não é nem coisa de mecânica dos solos isso. Então, ele deu que a densidade do solo é 19,6, vamos confirmar aqui, ó, 19,6 kN por metro cúbico, 19,6, aqui é quilonewton por metro cúbico, vezes 10, que aqui é metro. Fazendo a conta, né? 19,6 vezes 10 dá 196 kN por metro quadrado. Então, vai ser a nossa tensão principal menor, né? Aqui a nossa tensão principal maior e aqui a nossa tensão principal menor. E observem aqui que ele falou que a menor, ó, eu já coloquei aqui na horizontal, né? E a menor está aqui na vertical. Como acontece isso? Por algum carregamento que tenha tido antigamente no solo, do lado, né, teve um carregamento ou um maciço, ou um talude, alguma coisa que pressionou esse solo e gerou uma tensão horizontal, tá? Com esse valor. Tá? Né? Por isso que ele fala que a tensão aqui, ó, né? Solo pré-adensado. Provavelmente teve, né? Ou existe lá, né? Um maciço que provoque alguma obra aqui que está provocando essa tensão, algum elemento estrutural, alguma coisa, uma obra de terra, que esteja provocando essa tensão horizontal aqui, ó, né? Porque você sabe, aperta aqui, vai por, né? Então pode ser isso daí, com certeza é isso daí, né? Então vamos lá. Deixa eu dar uma limpada na área aqui. Então, no começo da aula, eu falei, né, que a gente sempre tem que girar a tensão maior para achar o alfa, né? Para determinar o alfa. A gente sempre tem que girar a tensão maior no sentido anti-horário até ela ficar na vertical, no plano que a gente deseja. Ó, que é o AA está aqui. Ó. Então, a tensão horizontal, que é a maior tensão, no nosso caso, que é a 1. A 1 sempre é a maior. Na hora que eu girar para cá, ó, aqui é 30. Aqui é um ângulo reto de 90. 30 mais 90 é igual a 120. Então, o nosso alfa é igual a 120 graus. Tá? Se o nosso ângulo alfa é igual a 120 graus, logicamente, 2 alfas é 240. E aí a gente parte para nossa fórmula, né? Aqui é 3, aqui é 3, só deixando a mesma nomenclatura, né? Então, colocamos o sigma 1, 294, o sigma 3, 196. Então, fica 294, né? Aí a fórmula, pessoal, desculpa aí, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó, né? Aquela fórmula grande, certo? Né? É a mesma fórmula sempre, tá? É a mesma fórmula sempre. Da tensão e do cisalhamento, que são as fórmulas do círculo de Mohr. Então, ó, 294, 196 dividido por 2. Mais
294 menos 196 dividido por 2. Cosseno de 2α. O 2α vale 240 porque o nosso alfa deu 120, né? Então fica cosseno de 240 graus aqui, que calculado é meio. Fazendo essas contas, nós temos uma tensão normal de 220,5 kN por metro quadrado. Tensão de cisalhamento. É uma equação. É uma equação que vocês viram que ela veio do círculo de Mohr. Tensão 1, né? 294. Tensão 3, né? 196. Seno de 2α, que é 240. Fazendo a conta, deu menos 42,4 kN por metro quadrado a nossa tensão de cisalhamento. Agora eu vou colocar aqui no círculo de Mohr. Aí eu vou desenhar o círculo de Mohr para representá-lo. Tá? Então, vou lá, a tensão máxima deu aqui, eu coloco aqui. A mínima, a tensão não é mínima nem máxima, é maior e menor. A tensão menor, 196, eu coloco aqui. O raio, a gente sabe que vale o quê? 294 menos 196 dividido por 2. E daí você achou o raio e traça aqui. A tensão de cisalhamento máximo, você vê, já sai do círculo de Mohr direto, que é exatamente o raio aqui, ó. Aqui é o raio, aqui é a distância do raio. Então, que deu quanto? 49, né? 49, mais ou menos 49 kN por metro quadrado, né? Essa tensão aqui deu menor, porque nós estamos num ângulo de 240, né? 120 graus, né? 240 aqui no círculo, que é o 2α aqui. Então, pessoal, ele não pedia a tensão de cisalhamento máxima, é essa daqui, que pode ser positiva, dependendo do ângulo de corte que você vai fazer no teu maciço, né? No que você vai estudar, você pode estudar diferentes ângulos, né? Vai ter um ângulo, né? Que é qual, pessoal? Engenheiro. Aí, não, agora vai ser demais, hein? Qual ângulo que me dá o cisalhamento máximo? É esse ângulo aqui, ó. Ai, caramba. Vocês não lembram lá no outro desenho lá, aqui, ó. Eu vou unir aqui com esse ponto. Aqui vai o cisalhamento máximo. Quanto vale esse ângulo aqui, engenheiro? Engenheiro? Se aqui é 90, esse lado é igual a esse. Então, esse ângulo é igual a esse. Se aqui é 90 graus, a soma... Não, vou chamar aqui de alfa. Ó. É igual. A soma dos ângulos internos do triângulo, 180. Né? Se eu sei que um é 90, mais 2α, então passo para lá, né? Fica 2α é igual a 180 menos 90. 2α, 180 menos 90, 90.
alfa é igual a 45 graus. Então, esse ângulo aqui é de 45 graus. Certo? Também viajei agora, né? Então, vamos lá. Então, o que eu estava... montando o ângulo, né? O 2α, aqui é o ângulo 2α, né? Aqui é o 2α. Se aqui é alfa, aqui é 2α. Né? O nosso alfa não deu 120, então o 2α é 240. Que está aqui, ó, fazendo 240. Aqui está o nosso ponto aqui, ó, que você fizer os cálculos graficamente, você vai achar exatamente os mesmos valores, ó. 42,4, ó, abaixo é negativo, né? Abaixo do zero é negativo. E a tensão normal está aqui, ó, que é o 220,5. 220,5. Então, esse é o círculo de Mohr, pessoal. Tá? Não, entendeu que dá para montar tranquilo o círculo de Mohr? Você põe a tensão aqui máxima, né? A mínima, acha o raio, com isso você já acha a tensão de cisalhamento máximo, com esse carregamento. Né? E aí os outros pontos são dados, né? Ou você pode fazer graficamente num papel milimetrado, né? Ou você usa essas fórmulas aqui analíticas, né? Essas duas fórmulas aqui analíticas. Né? Essas duas fórmulas aqui são as fórmulas analíticas. Que é essa daqui, ó, do cisalhamento. E essa aqui da tensão normal. Aqui são os exercícios 1 e 2 lá do AVA, né? Eu gostaria que vocês fizessem e mandassem lá. Não façam o 1 e 3, não façam o 2, não, que ele é muito estranho. Não, me mandem só o 1, né? Me mandem só o exercício 1, tá? Aqui, né? Você vê aqui, ó, pessoal, a tensão maior está aqui, ó. É o 1, né? Ele quer saber, ele tem esse estado de tensão aqui, ó. Aqui é a tensão normal e aqui é o cisalhamento. Né? E daí ele quer o contrário, né? Ele está pedindo a tensão maior e menor. Qual que vai ser o nosso alfa aqui, ó? O nosso alfa vai ser esse aqui, ó. Né? Que é o sentido da tensão maior no sentido anti-horário, até achar o eixo que ele calculou aqui na perpendicular. Então, o nosso alfa é 30 graus.
o 2α vai ser 60. Né? Daí você tem o quê? Duas equações, que é essa, e duas incógnitas. Vocês conseguem me fazer enviar até o dia... Hoje é o dia... Nossa, 4, né? Isso, dia 4. Dia 4. A semana que vem vai ser 11, né? Até o dia 11. Mandar por e-mail do AVA até o dia 11 esse cálculo aqui. A alternativa correta aqui. Com os cálculos, lógico. Ok? Pode enviar por imagem digitalizada, professor? Tudo certinho? Pode. Tá bom. Que aí o e-mail do AVA você fala lá para enviar lá dentro do AVA, na aba de... Como se fosse enviar o e-mail mesmo. Só que Ah, tá. Tá. Então, por hoje é só, galera. Eu posso fazer uma pergunta? O tema foi difícil? Não, eu vou falar. Não, o tema é foi tranquilo. né? O tema é importantíssimo, né? O que a gente vai ver mais é maciço descendo, né? O tema foi por agora. Eu queria saber, deu para acompanhar? Deu, né? Deu, sim. Só é meio confuso o desenho, né? Como estava no livro, agora eu entendi a posição deles. Ah, sim, o problema maior é achar o alfa, o ângulo alfa. O alfa ela é sempre girando o esforço maior no sentido horário, anti-horário, até atingir a vertical com o plano de corte que ele está querendo estudar, o cisalhamento. Então, por hoje é só, pessoal. Nos veremos amanhã. É isso, professor. Valeu. Tá bom? Vou encerrar a gravação. Bom dia a todos aí. Permaneçam Valeu, online. professor. Bom dia, hein? Um abraço. Espera aí, Alonso. Espera aí.